Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gisele e a gente vai dar início agora a uma videoaula sobre a crise do século XIV. Essa videoaula é referente às aulas de História do sétimo ano A e B. E este conteúdo vocês encontram no capítulo 6 da apostila poliédrica. Bom, vamos dar início. Atenção! A crise do século XIV, ela ocorreu, óbvio, no século XIV, e ela foi antecedida pelas cruzadas, que nós já estudamos, e pelo renascimento comercial e urbano. Lembrando rapidamente, as cruzadas elas refletiram na ampliação de rotas comerciais, maiores contatos comerciais entre Ocidente e Oriente, e também na reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio realizado pelos cristãos. O renascimento comercial e urbano representou a retomada do comércio após o seu declínio durante o feudalismo. Representou um aumento populacional, e o surgimento da burguesia nos centros urbanos. Bom, a população crescia bastante, cada vez mais se deslocava do campo para as cidades e assim as cidades cresciam de forma considerável. Todo este momento parecia um momento de relativa tranquilidade e estabilidade, porém, depois dele veio uma profunda crise, conhecida como a crise do século XIV. Essa crise envolveu três setores. Primeiro, a fome. Segundo, a peste. Terceiro, a guerra. Vamos começar a analisar o primeiro ponto, que foi a fome. A fome, a grande fome feudal, ela ocorreu entre 1315 e 1317. Bom, causa dessa grande fome: aumento populacional, a população cresceu de forma considerável e o solo ficou cada vez mais gasto pelas atividades agrícolas, ou seja, muita gente plantando num solo desgastado, a colheita não será o suficiente para alimentar a todos. Isso foi piorado, foi agravado pelas mudanças climáticas que ocorreram na Europa. Essas mudanças climáticas, como frio intenso, chuvas, levaram a más colheitas. Sendo assim, passou a faltar alimento para a maior parte da população europeia. Consequência, uma fome de grandes proporções. As pessoas morriam de fome. Eu coloquei aqui uma imagem representando a morte, a fome, o horror da morte, da fome. E, dessa forma, elas recorriam a todos os meios para sanar este problema. O primeiro deles, saques. Os saques se intensificaram. O que é saque? É roubo. Então, as pessoas passavam a atacar celeiros, fontes de comida para poder se alimentar. Segundo, canibalismo. Há registros de pessoas que comeram a carne de cadáveres porque não tinham outro meio para se alimentar. Então, para evitar a fome, para evitar que morressem de fome, praticaram o chamado canibalismo. O resultado foram milhares de mortos. Essa situação se normaliza. Por volta de 1325, as colheitas começam a se normalizar, entretanto, outro golpe vai atingir a população europeia, que será a peste negra. A peste negra, ela ocorreu entre 1347 e 1350 e foi trazida do Oriente por marinheiros genoveses. Ela se espalhou por toda a Europa neste período e atingiu uma população que já estava debilitada, porque era subalimentada e assim era mais fraca às doenças, tinha menos resistência às doenças. Ela matou cerca de 1,3, um terço da população europeia, muita gente.
E como ela era transmitida? Ela era transmitida pela pulga dos ratos que carregavam a bactéria Yersinia pestis. Então, a pulguinha tinha bactéria e ela estava no roedor rato. Essa pulguinha ela podia passar a doença de um rato para o outro, né? Quando ela pulava para o outro rato, picava esse rato, ou ela podia picar um ser humano e assim transmitir a doença para os seres humanos. Eu coloquei aqui um mapinha da expansão da peste negra. A gente percebe que essa peste, ela começa na China, né? Ela tem foco aí em Pequim, e de lá ela vai se espalhando por todo o Oriente até chegar na Europa. Como ela chega na Europa? Observem que aqui está o mar Mediterrâneo. Os comerciantes de Gênova e Veneza saíam em suas embarcações, navegavam o mar Mediterrâneo e chegavam nos portos de Constantinopla, por exemplo, e aqui dessa região de Damasco, a fim de buscar suas mercadorias. Esses navios, eles levavam de volta não só as mercadorias, mas também doenças. A peste negra, que já assolava toda essa região do Império Mongol, vai ser então levada em navios mercantes para a Europa e vai chegar primeiro nas regiões italianas. Depois ela vai subindo para o norte da Europa, então a gente pode observar que aqui a peste está em 1347, 1349, 48, 49, 1951, ela alcança a parte norte, a parte mais interior da Europa. Certo? Pois bem, a peste negra, ela matou milhares de pessoas. Na França, chegou mais ou menos a matar 5 milhões de pessoas, então só para vocês terem uma ideia da redução populacional. Uma grande crise demográfica vai se instaurar na Europa por conta da peste e também da fome. Bom, aqui nós temos uma imagem do horror da morte, né? Do caos, da tragédia ocasionada pela peste negra. E aqui ao lado nós temos a imagem de um médico da peste negra. Os médicos, durante a epidemia de peste negra, se vestiam dessa forma para evitar qualquer contato com os doentes e com a doença. Então eles usavam botas, essa túnica comprida que era ligada à cabeça por um chapéu e uma máscara com um bico bem grande e pontudo. Na ponta dessa máscara estavam ervas aromáticas que serviam para disfarçar o cheiro dos mortos, mas também para evitar qualquer contato com ar. Acreditava-se que a doença poderia ser transmitida pelo ar. Nós temos aqui uma imagem que representa os doentes da peste negra, essa é uma imagem medieval mesmo, e nela nós temos duas pessoas com peste negra, cheia de caroços no corpo. A peste negra ela causava bulbos, né? Primeiro no pescoço e na virilha, e esses bulbos estouravam e essa secreção poderia contaminar outras pessoas. Por causa desses bulbos, a peste ela é a peste bubônica e ficou conhecida na época como peste negra, porque as extremidades ficavam escuras, como as pontas dos dedos ficavam bem escuras e a doença passou a ser chamada então de peste negra. Essa imagem medieval, ela representa muito bem a mentalidade da época sobre a peste negra. O que nós observamos nessa imagem? Primeiro, as pessoas morrendo, o desespero, cadáveres sendo recolhidos, monges rezando, mais corpos aqui atrás sendo carregados por carroça. E observem aqui no alto. Nós temos o São Sebastião. Sabemos que ele é o São Sebastião porque ele está todo flechado com o corpo cheio de flechas. Na tradição católica, o São Sebastião ele é um soldado do exército romano que continuou seguindo Jesus Cristo, continuou sendo cristão mesmo após a proibição do cristianismo em Roma. Ele foi perseguido por conta disso, ele resistiu, continuou com sua crença, e aí ele foi morto, ele foi preso num pé de laranjeira e atiraram flechas nele. Então São Sebastião, na tradição católica, ele é sempre representado com o corpo todo flechado, preso a uma árvore com o corpo todo flechado. Este indivíduo aqui todo flechado, São Sebastião,
está conversando com Deus, Jesus Cristo, está conversando com Deus e rogando pela humanidade. Aqui nós temos a luta do bem contra o mal, um anjo contra um demônio, o que representa o seguinte: a peste negra, ela estava sendo, na visão das pessoas da Idade Média, estava sendo mandada por Deus como um castigo divino. Então os homens estariam pecando, cometendo muitos erros e por isso eles estavam sendo castigados pela peste. Nós temos aqui a imagem dos famosos flagelantes da peste negra. Essas pessoas eram cristãs que saíam andando pelas ruas, sempre em grupo, e se açoitando. Observem aqui que na imagem nós conseguimos ver nas mãos desses indivíduos os chicotinhos. Eles saíam pelas ruas se açoitando e faziam isso até sangrar. E muitos acreditavam que o sangue deles poderia curar doenças, né? Então eles se flagelavam, por isso eles eram chamados de flagelantes. Esses flagelantes chegaram ao ponto de matar pessoas que eles achavam que eram as culpadas por espalharem a peste, né? Por espalhar a peste. Então, por exemplo, eles matavam judeus. Os judeus na época foram colocados como os causadores da peste negra. Foi recorrente a ideia de que os judeus espalhavam propositalmente a peste entre a população europeia e por isso os flagelantes matavam os judeus. Essa imagem é a famosa dança macabra, a dança da morte. Nós vemos aí as caveiras, várias, né? Ao lado de pessoas com roupas importantes, o que demonstra que essas caveiras, essa morte, estava do lado de pessoas de um alto escalão social, deixando claro assim que a peste não perdoava ninguém, levava vidas indistintamente do grupo social que elas pertenciam, a qual elas pertenciam. Saldo final da peste negra, uma diminuição da população europeia muito grande, uma crise demográfica em função da fome e da peste. Nós temos aí a população em milhões da Europa. A gente vê que a França, por exemplo, de 1300 a 1400, ela passou de 16 milhões a 11 milhões. Espanha, de 7,5 milhões a 5 milhões. Portugal, de 1,25 a 0,9. Alemanha, de 9 milhões a 6,5. Itália, de 10 milhões a 7 milhões. Bom, como se não bastasse, este período também foi palco de uma guerra. A Guerra dos 100 Anos, que é o nosso terceiro fator da crise. Então, o primeiro foi a fome, o segundo a peste, agora a guerra. Bom, a Guerra dos 100 Anos, na verdade, ela durou 116 anos, ela foi de 1337 até 1453, os envolvidos França e Inglaterra. Por que França e Inglaterra entraram nesse conflito? Eduardo III, rei da Inglaterra, reivindicava o vacante trono francês, ou seja, o trono francês ficou desocupado após a morte de Carlos IV e o Eduardo III se disse legítimo sucessor do trono francês. Essa guerra, ela começa neste momento. A partir daí, né, já começa a causa do conflito, mas ela não vai acontecer ininterruptamente de 1337 até 1453. Não é que ela vai todo dia ter guerra. São conflitos que vão ocorrer durante todo este período. Bom, por que é que o seu Eduardo III da Inglaterra queria tanto o trono da França? Primeiro, controle territorial, principalmente da cidade de Flandres, que era um importante centro comercial. Segundo ponto, ele tinha uma ligação muito forte com o trono francês. Aqui eu coloquei uma genealogia, e nessa genealogia a gente percebe que o Eduardo III da Inglaterra, ele era sobrinho do Carlos IV.
Sendo sobrinho, ele se dizia legítimo herdeiro do trono francês. Acontece que os nobres franceses não aceitaram o Henrique III, o Eduardo III no trono. Reuniram-se e então elegeram outro rei para a França, que foi o Felipe VI. A partir daí, então, Eduardo III e Felipe VI não se entenderam e disputas por territórios levaram ao início da guerra. 1337 começa então o conflito. Aqui a gente tem uma série de mapas que mostram para a gente a evolução da Guerra dos 100 Anos. Nestes dois primeiros mapas, de 1337 até 1360, nós vemos uma forte expansão inglesa. Tudo que está verdinho é a Inglaterra, o que está laranja é a França. Observe que os ingleses conquistavam territórios na França. Alguns já eram pertencentes à Inglaterra. Outros foram conquistados ao longo do tempo. A gente observa no segundo mapa, de 1360 para frente, os ingleses eles vão conquistando cada vez mais territórios na França. A guerra deu uma pausa, ela parou um pouquinho. No auge da peste negra ela para, porém ela retorna em 1429. Motivo, a Inglaterra passa a ter um novo rei, Henrique V, e este rei, ele reivindica o trono francês novamente. E aí o conflito é retomado. Só que observem só, nesse segundo momento aqui da Guerra dos 100 Anos, a gente tem uma vitória maior da França. A Inglaterra que está com boa parte de territórios, né, na França, porém, em 1453, né, na batalha histórica chamada Batalha de Castillon, na França, os franceses vencem os ingleses e aí expulsam de vez os ingleses de seu território. Essa batalha ela marca o fim da Guerra dos 100 Anos. Porém, nunca foi assinado nenhum tratado de fim de guerra. Essa foi a última guerra e depois dela não ocorreram outras. Desculpa, essa foi a última batalha e depois dessa batalha não ocorreram outras batalhas. Desfecho da guerra. Inglaterra perde territórios na França e agora vem o ponto importante, então preste atenção. No início da guerra, os nobres feudais conduziam os exércitos. Entretanto, no finalzinho da Guerra dos 100 Anos, em 1453, o que a gente já observa? Reis muito fortes conduzindo um exército nacional. Observamos, portanto, o seguinte movimento. Olhem comigo as flechinhas aqui. No feudalismo, a gente tinha um poder descentralizado, portanto, os nobres estão conduzindo o início do conflito, o início da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, então, coloca Inglaterra e França em disputa. E no final dessa guerra, a gente já tem reis fortes, ou seja, a gente já tem estados modernos se formando, monarquia centralizada se formando. A gente observa, então, ao longo da Guerra dos 100 Anos, uma transformação que vai levando o feudalismo para uma crise e para um outro momento histórico, que é do Estado moderno, da Idade Moderna. Certo? Vamos continuar? Bom, entraremos então no tema final, que faz parte de todo esse cenário de conflito, que são as revoltas urbanas e campesinas. Eu coloquei aqui um mapa para vocês terem a ideia da extensão, da grandiosidade dessas revoltas. Foram inúmeras por todo o território europeu. Causas. Primeiro, mortes causadas pela fome e pela guerra.
Segundo, diminuição do número de trabalhadores. Ora, se morreu muita gente, tinham menos trabalhadores. E último ponto, aumentos dos impostos pagos pelos camponeses aos nobres. Esses poucos trabalhadores que sobraram eram forçados a cobrir o prejuízo dos nobres. Então, os nobres exigiam mais impostos dessas pessoas. E esses servos, é claro, esses camponeses, eles vão se revoltar duramente. Consequência, ataque de camponeses aos castelos da nobreza. Eles se revoltaram de tal forma que começavam a atacar os castelos e matar famílias nobres. Êxodo rural. Diante da recusa de pagar altos impostos, muitos camponeses saíam do campo e iam para as cidades, para os centros urbanos. E assim nós vamos ter a diminuição do poder dos nobres. É claro, gente, eles perdem completamente a força e o poder? Não. Mas em comparação ao que era durante o auge do feudalismo, eles perdem sim um pouco de poder. Qual é o balanço final, o saldo final de toda essa crise do século XIV? Observem o seguinte: antes da crise, a gente tinha o auge do feudalismo. Feudos, nobres fortes, poder descentralizado. O rei existe, mas é um rei fraco. Crise do século XIV, fome, peste e guerra, modifica esse cenário. Nós temos, portanto, a partir da crise do século XIV, uma transição para a Idade Moderna. Essa transição para a Idade Moderna vai incluir a diminuição da população europeia, muitas revoltas que vai levar cada vez mais a população do campo para as cidades e, consequentemente, o enfraquecimento dos nobres e o fortalecimento dos reis. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Anotem as dúvidas para tirar ao longo da semana. E bons estudos para vocês. Tchau!